imóveis comerciais e imóveis residenciais. Durante todos esses anos, a minha principal abordagem era o passo a passo para comprar um imóvel residencial. E acho que hoje muitas pessoas já sabem como funciona. Então, eu vou querer mostrar um pouco da diferença, porque a quantidade de pessoas hoje buscando investimentos na área comercial é muito grande. Mas tem um funcionamento um pouco diferente da casa residencial. Inicialmente, dos dois lados, seja investimento residencial ou comercial, você tem que fazer uma identificação do profissional. Depois, o passo seguinte seria, obviamente, escolher o imóvel e, finalmente, entender o passo a passo desse processo. O que eu quero ressaltar, né? Como escolher uma consultoria imobiliária? É muito importante que o escritório e o corretor sejam licenciados. Hoje, infelizmente, com a quantidade de pessoas que têm mudado para os Estados Unidos, há muitas pessoas que começam atividades sem ter as devidas licenças e, inclusive, até às vezes sem ter autorização de trabalho no exterior. Isso é uma grande preocupação que a gente tem. Tem lugar aqui, ó. E essa é uma preocupação porque essa profissão nossa é extremamente regulamentada. A nossa licença é de nível estadual. A manutenção da licença não é fácil. Ela tem uma série de cursos e a gente procura, na minha empresa, fazer uma especialização em várias áreas. Nós temos que ter uma experiência com transações internacionais, né? Eu até falei, vou botar meu pinzinho de reconhecimento, porque poucas pessoas têm essa certificação chamada CIPS, que é Certificação Internacional de Propriedade, especialista em transações internacionais. Poucas pessoas têm, e nosso escritório, não só eu, como vários dos nossos corretores têm essa especialização. A equipe conhece toda a cultura. No caso, como nós estamos no Brasil, eu estou falando que a gente conhece a cultura dos Estados Unidos, conhece a cultura do Brasil e sabe como lidar com o brasileiro. A gente sabe que eu posso chegar para um americano num primeiro encontro e falar para ele assim, qual é o orçamento, quanto você quer gastar? Para o brasileiro falar isso é complicado. Ele não fala. Ele vai falar, não, eu quero investir 100 mil dólares. Ele acaba investindo 500 mil. Porque é normal. E a gente conhece e sabe como lidar. Nós temos uma equipe enorme falando português, além de outras línguas, como eu falei, e o atendimento é personalizado. A gente procura fazer da nossa empresa um atendimento estilo boutique. Qual é a diferença quando você entra na área comercial? O escritório e o corretor têm que estar experiente com imóveis comerciais. Eu vou explicar para vocês o seguinte. Esse é um mundo que, quando eu comecei a me interessar, ou começou a surgir investidores, compradores de imóveis comerciais, as pessoas não falavam comigo. Os corretores que estavam vendendo imóvel comercial, ele mal respondia uma ligação. Era como se fosse uma mafiazinha. É um grupo mais fechado. Eles são muito menos do que aqueles que atendem a área residencial. Quem faz residencial não faz comercial e vice-versa. É bem restrito esse mundo. O comercial, vocês estão vendo aqui, nós temos esse sistema de banco de dados, né, de listagem que fica aberta. Então, todos os imóveis residenciais à venda na Flórida, nós temos acesso. Todos os corretores têm. Todos. Então, o brasileiro não precisa fazer o shopping, né? Ele não precisa ir numa imobiliária e perguntar o que você tem de imóveis à disposição. Aí depois ele vai na outra. E você, o que você tem? Não precisa. Nós temos acesso a absolutamente tudo. Já na área comercial não é bem assim. Na área comercial existe muitas propriedades que não estão no banco de dados, que está num banco de dados interno. Você precisa ter o relacionamento, você precisa conhecer quem trabalha com isso, você precisa estar no meio até para ser respondido um e-mail. Então, hoje em dia acontece, chega muitos brasileiros, eles querem comprar uma casa para morar e eles querem comprar um prédio para um warehouse, né,
um galpão, né, para gerar renda. E aí a mesma corretora que está atendendo, o corretor que está atendendo, ele quer ajudar, ele quer fazer. E aí eles começaram a perceber, eu não consigo, usando o que é. Então hoje nós temos claramente uma divisão dentro da empresa. Aqueles que estão especializados na área de negócios, compra e venda de empresas e compra e venda de propriedades comerciais. E aqueles que fazem residencial, tá? Porque realmente você tem que estudar, você tem que fazer parte, você tem que network, você tem que participar de grupos, conhecer outros programas, como por exemplo o LoopNet, é onde você vai encontrar produtos, imóveis comerciais. E existe uma versão que qualquer um pode ter do LoopNet, que ela é super pequena, a base de dados é pequena, e conforme você vai pagando as inscrições e subscrições é que a gente consegue ter acesso a realmente tudo que existe. Então eu gostaria de deixar isso bem claro, que realmente a escolha do profissional é muito importante. Até a compra de negócios, hoje a gente acaba recebendo muitos clientes justamente porque o pessoal que se especializou em residencial ou não tem uma equipe ou ainda não tem esse desenvolvimento interno. E a gente já está preparado para isso. Então, aqui para vocês notarem assim, algumas das credenciais que o escritório precisa ter para poder realmente estar se especializando e pronto para atender o mercado. Aquele vermelho ali do lado, por exemplo, é da área comercial. Quem tem esse título, CCIM, é que é uma pessoa preparada ou escritório preparado para atender o mercado comercial. Aí o outro lado, hoje vocês têm que entender que a gente representa muito mais o comprador do que o vendedor, porque o volume de pessoas ir lá é extremamente normal e comum, e assim que funciona. 95% das transações você tem dois corretores envolvidos, um que representa o vendedor e um que representa o comprador. Então o indivíduo, o profissional que está vendendo um imóvel comercial, se você não tem esse CIM, esse CCIM, ele nem presta atenção, ele não te responde, porque assim, é mais elitizado e tal. E aí são outras especializações, como especialista em residencial, Gold Key é um nível de profissional mais educado, e assim vai, aquele CIPS que eu falei e outros. Então é importante você ver se o escritório é preparado para atender o seu mercado. Outra característica importante de se trabalhar com o mercado estrangeiro é você ter um escritório, que vocês viram alguns dos nossos parceiros aqui, você realmente ter uma parceria com todos esses aspectos, porque o estrangeiro, quando ele vai comprar, não é uma compra comum, como se você estivesse aqui. Você tem que ter uma assessoria legal, depende do valor que você está investindo, você precisa ter advogado de contrato ou não, assessoria contábil, a proteção patrimonial, né, essa questão de como você evitar pagar um absurdo de imposto, ou como você garantir que os seus herdeiros vão receber o imóvel, agentes de seguro, financiamento especializado para estrangeiro. Muita gente compra e depois precisa reformar, fazer administração, vai ficar aqui, quer ter certeza que o seu imóvel vai estar bem cuidado, abertura de conta, tradução, advogados de imigração. E eu trouxe, por exemplo, hoje um escritório de imigração, uma empresa de consultoria, mas por uma questão de atendimento correto, eu trabalho com vários que eu aprovei, que eu já vi funcionar, que eu já vi trabalhar com clientes meus do começo ao fim e funciona, e faz um bom trabalho. Então eu não trabalho só com a BTL Imigração. Adoro eles, fazem um excelente trabalho. Eu prefiro sempre que possível trabalhar com um escritório menor, mas eu tenho mais outros para apresentar. E é assim que eu faço com o cliente. Olha, está aqui o pessoal da BTL Imigração, está aqui o Carlos Colombo, está aqui a Genilde Guerra. E eu deixo as pessoas decidirem, porque são profissionais com preços diferentes, com tamanhos diferentes, e que existe uma identificação pessoal. E por uma questão de ética, a gente faz assim.
O imóvel residencial, a gente tem que sempre tomar um cuidado de explicar o processo, eliminar dúvidas, e tudo isso a gente faz numa consulta inicial. Uma das coisas mais interessantes é você realmente identificar qual é o tipo de imóvel residencial que a pessoa está buscando. Porque hoje a internet está aí, né? Está aberta para todo mundo. E o pessoal pesquisa, o pessoal manda, olha, eu quero essa casa aqui. Aí você vai ver que aquela casa está num lugar absolutamente que não dá para morar, que é uma área que não é recomendável. Ou então ele quer comprar uma casa e fala assim, então eu vou alugar porque eu conheço bastante gente e o pessoal vai ficar passando férias, eu vou conseguir alugar todos os meses. Não, você não está entendendo. Esse lugar você não pode alugar por temporada. Você só pode alugar longo prazo. Então, a gente tem que entender qual o objetivo do cliente para poder orientar ele fazer uma compra adequada. Eu estou com um cliente nesse momento agora, ele quer um apartamento em Sunny Isles, que é na região de Miami, 2 quartos, na frente da areia, perto do mar. Ele não quer gastar mais do que 300 mil e ele quer poder alugar quando ele não estiver usando. Não existe. Entendeu? Não existe. Então, são coisas que a gente conhece o mercado e a gente tem que ir conversando e explicando como funciona. Obviamente, garantir que todos os tópicos sejam providenciados, como, por exemplo, você tem condições de mandar seu dinheiro daqui para os Estados Unidos? Tem gente que não consegue mandar. Então, a gente tem a Juliana, que ajuda, e a gente tem uma série de outras providências para poder tomar para que tudo dê certo. E a gente faz esse acompanhamento até o fechamento do imóvel e depois também na administração do imóvel, seja ele para ficar fechado e ser usado eventualmente ou para gerar renda. Vocês viram a mesma coisa? Qual é a diferença do imóvel comercial? Nenhuma. O processo não tem diferença nenhuma. Você tem que fazer uma consulta inicial, entender o que a pessoa quer, saber qual é o quanto que ela quer investir, qual é o objetivo, se ela quer gerar renda, se ela quer usar o imóvel porque ela vai abrir um escritório lá, então ela quer comprar e não quer pagar aluguel. Você tem que fazer todo o processo exatamente igual. Onde estão as diferenças? Bom, quais são os custos envolvidos na compra de uma propriedade? Tanto faz. No caso residencial ou comercial, esses são os custos que você vai ter. Registro do título, seguro do imóvel, IPTU, gasto com o cartório, a taxa da imobiliária e outras despesas. Eu posso disponibilizar para vocês depois. Pode? Se vocês quiserem e-mail, depois vocês, por favor, ou deixam um cartão ou avisa a menina na recepção que eu mando a apresentação sem problema nenhum. Outras despesas como aquela, né? Agora, quem paga a comissão do corretor de imóveis na Flórida? Na área residencial, na grande maioria, é quem está vendendo. E a comissão, ela é dividida entre as duas partes, tá? Entre o representante do vendedor e o representante do comprador. Na área comercial, pode ser diferente. Pode ser que, por exemplo, o imóvel não estava à venda, o cliente resolveu vender, mas eu tenho o comprador, e o comprador está buscando aquele imóvel X naquela região, eu consegui encontrar uma pessoa que estava disposta a vender, então ele vai ter que pagar o corretor. Então não existe uma regra rígida na área comercial. Normalmente, se você está vendendo imóvel, realmente existe essa tradição, né, do vendedor pagar a comissão, mas ela pode ser diferente em caso que haja uma conversação prévia. O que é diferente, o que é muito importante em transações com imóveis comerciais? Envolva um advogado, tá? É importante revisar contratos, é importante ver se
aquilo que você tem de objetivo para utilizar aquele imóvel, ele pode ser ou não, a questão do zoneamento, é uma série de diligências que são importantes serem feitas. As propriedades que geram renda, por exemplo, tem gente que vai e compra um shoppingzinho, tem 10 inquilinos. Claro que se você está examinando aquele imóvel para ser comprado, você, o investidor, você quer ver se está dando dinheiro, se não está dando dinheiro, qual é o valor o prazo de contrato de cada inquilino, não é assim que funciona? Você quer fazer uma análise. Pois então, o vendedor, ele não vai te mostrar essas informações em detalhe, ele pode dar uma ideia geral, se o comprador não assinar o Non-Disclosure Agreement. Quer dizer, você garante que você não vai contar nada para ninguém daqueles documentos e aqueles números que você vai estar tendo acesso. E às vezes o brasileiro fala, não vou assinar. Então não vai ver. Né? E esse processo de educação, né, do comprador estrangeiro, no nosso caso do brasileiro, mas por quê? Eu só quero saber. Pois é, mas lá funciona assim. Ele vai abrir informações de outras pessoas, vai abrir resultados, vai abrir... Ele não vai. Então você tem que assinar esse NDA. Quando tem transações de aluguéis, e isso está acontecendo de monte. Gente, vou lá, quero abrir uma academia de jiu-jitsu. Onde você quer abrir? No bairro tal. Ok. Eu vou lá, encontro o imóvel. Quem está alugando, ele quer saber, mas quem é que vai alugar esse imóvel? O que ele faz? De onde ele vem? Ele é uma boa pessoa? Ele quer saber mais ou menos o currículo. É parecido quando você vai comprar casa de luxo. Eles também mais ou menos querem saber o currículo. Por quê? Um exemplo. Se a pessoa vai abrir essa academia de jiu-jitsu e o negócio não dá certo, ele tem uma área com 10 inquilinos, aí uma academia não dá certo, fica mal para o ambiente, fica chato, que faliu, que não está pagando, não vai ser um bom pagador, não vai atrair público. Eu tenho o meu escritório numa área em Orlando que é extremamente turística. A maior parte que tem lá são lojas para os turistas. Tem restaurante e tal, mas a maioria é Adidas, Samsonite. Agora tem o BB Américas, que foi muito bom. Mas no começo, o dono lá, ele não queria alugar para mim. Ele falou, não, você é escritório, não vai ter movimento nenhum. Pois veio a crise, quando subiu o dólar desesperadamente, o pessoal que dependia do turismo ficou mal. E a gente está lá, pagando direitinho. Enfim, então eles querem conhecer você. Muitas vezes tem um não compete. Pode ser que você queira abrir uma sorveteria e naquele shopping tem sei lá, um restaurante que serve bastante sorvete. Ele fala, olha, eu vou alugar aqui, mas você não pode alugar para nenhuma outra sorveteria ou nenhum outro restaurante. Então você tem que prestar atenção nisso. E você tem que entender. Porque, como eu disse novamente, o meu cliente hoje ele é extremamente safo, educado, ele fuça tudo. E ele fala, eu quero abrir em Dr. Phillips, que é um bairro bacana lá de Orlando. Eu quero abrir lá. E eu quero, mas aquele shopping ele não te quer. Ele fala, não, você aqui, eu não quero mais esse tipo de negócio aqui. Então a gente tem que poder explicar que existe isso. Existem exigências especiais, tem áreas, por exemplo, se tem escola, coisinha de criança, dependendo, não pode ter um lugar que vende álcool. Então, existem algumas regrinhas e por isso que tem que ter aquela especialização, para você entender todo o processo. E você tem que mostrar a comprovação da capacidade financeira. Eu vou dando exemplos, assim, de um outro... brasileiro que está abrindo uma loja e ele vai ser o gerente, ele que vai tocar todo o negócio, mas ele tem um investidor por trás. E esse investidor que vai ser o que vai pagar as contas principais, o aluguel vai ser $5.000. Encontramos o local, próximo passo, preencher uma ficha mostrando a capacidade financeira de quem vai fazer os pagamentos. Estou empacada porque a pessoa não quer preencher.
E aí o rapaz que vai estar nessa situação e o visto dele depende disso, fica numa situação complicada. Então, esses eventos que a gente faz é para explicar que não é porque a pessoa é diferente ou porque é brasileiro, é porque é assim. É a cultura lá, é assim, o sistema funciona assim, a gente tem que fazer como funciona, ponto. Né? É diferente daqui, eu não sei como é que funciona aqui, mas é assim que funciona lá. Então, essas são as diferenças importantes de ressaltar na área comercial. Na área residencial, o que a gente vende? A gente chama de single family, que são as casas que não são grudadas uma na outra. A townhome, que são as casas que são grudadas uma na outra. Condo, não é apartment, é condo, são os nossos apartamentos. E terra de lotes para você construir a casa sua customizada. E na área comercial? Um quadriplex, que é um predinho com 4 casinhas, é considerado um imóvel comercial. Esse imóvel ele é registrado como um imóvel que tem 4 casinhas. Então você não consegue vender isolado. Quem que compra isso? Um investidor. Investidor que vai gerar renda. A gente vende vários desses aí. Vende bastante disso. Escritórios. Você pode comprar o prédio inteiro, como você pode comprar unidades. A terra, mas aí eu estou falando de terra para grandes desenvolvimentos, que é uma grande tendência hoje. Andréa vai falar hoje à tarde sobre casas de férias, casas de temporada, e o nosso escritório, a Florida Connection, é o representante oficial de uma incorporação feita por um casal de brasileiros do Rio de Janeiro, que é o Summerville Resort. O Summerville Resort, que hoje a Giovanna Antonelli é uma das imagens, a garota propaganda do imóvel. Esse condomínio foi incorporado, a terra foi comprada por um brasileiro, incorporada, e a gente tem todo um processo de construção que já começou lá em Orlando, né, na região das casas de temporada, que é um tipo de compra também diferente. Você tem que saber comprar terra, o que você pode construir. Aí você tem apartment complex. Vocês viram que eu falei condo no slide anterior? É que quando você, como pessoa, vai comprar o seu apartamento, você compra um condo. Se você passa na rua e você vê aqueles anúncios, alugue um apartamento, promoção. Apartamento é o seguinte: um dono ou um grupo é dono de todo o complexo e ele só é alugado, só se aluga lá. Isso também é um produto que se vende. Depois a gente tem warehouse, né, que são os galpões, ou também um produto que se chama triple net. Quem que já ouviu falar nesse produto? Fora o Ariel não conta. Aliás, Ariel está ali, levanta a mão, Ariel. Ariel é uma das pessoas que está aqui hoje durante o dia, para quem quiser bater papo sobre EB5, não sobre o EB5 visto, mas sobre os centros centros regionais, isso que podem dar o visto, o EB5. E então, o que é o triple net? O triple net é aquele investimento num shoppingzinho, por exemplo. Geralmente tem um âncora, um supermercado, uma marca conhecida com contratos de aluguéis, geralmente de longuíssimo prazo, onde o investidor ele não vai ter que se preocupar, ele vai receber o aluguel e todas as despesas referentes ao imóvel, como, por exemplo, o IPTU, o seguro, a manutenção, o condomínio, isso tudo é pago pelo inquilino. Então, na verdade, ele está recebendo tudo limpo, ele não tem que pagar nada. Existem outras situações onde eu alugo, não é, porque eu pago o meu aluguel, mas eu não pago. Eu não pago o IPTU, não pago o seguro, não pago a manutenção, é o proprietário que paga. Então, esse tipo de investimento, o brasileiro que está aqui, ele adora, porque ele não tem dor de cabeça nenhuma, é só fluxo de caixa, só dinheirinho no bolso. E a gente chama um termo para vocês conhecerem, income property, né? São propriedades que
geram renda. Tenho vários brasileiros que têm carteira de imóveis com 10, 15, 20, 30 imóveis residenciais ou misturado, que só é feito para gerar renda. Uma das coisas que a gente tem escutado falar muito, eu não vou me estender porque é um tema totalmente separado, é o tal do flip, né? O pessoal quer encontrar uma coisa, uma galinha morta, para reformar e vender, ou reformar e alugar. Essas galinhas mortas não são fáceis de achar e está cada vez mais difícil, mas existe como trabalhar com isso e um pouco diferente. A gente precisaria realmente, quem tiver interesse, eu só pus esse slide para dizer que realmente a gente pode atender esse lado também, tá? Essa minha primeira apresentação acaba aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente faz. Vamos dar um tempinho para minha voz não ir embora e a gente faz a próxima apresentação. Do ponto de vista de investimento, tá? Como investidor, vou comprar uma propriedade ou um imóvel, ou residencial ou comercial para investimento. Qual das duas opções, assim, em geral, né, numa visão macro, é mais restritiva do ponto de vista do que eu posso fazer com ela, que vai me restringir mais? Por exemplo, no residencial você comentou, tem lugar que não deixa você alugar num Airbnb da vida por curto período, tem que ser aluguel de longo prazo. No comercial, sei lá, vai ter também restrição, mas em geral, qual opção que me restringe mais? Sei que varia, mas... eu tenho muitas vezes essa pergunta, mas não existe uma resposta completa, perfeita. Primeiro, encontre um bom profissional que ele vai te dizer onde pode ou não pode cada coisa. Então, você está protegido no seu investimento. Uma coisa que varia muito é o valor do investimento. Tá? Se você falar, eu tenho 200 mil para investir, eu vou te dizer o que você vai fazer com 200 mil. Se você falar, eu tenho 3 milhões para investir, aí é outra história, entendeu? Então, o valor vai definir muito o lugar do seu investimento e, consequentemente, o resultado que você vai ter. Tá? Restrições você vai encontrar nos dois lugares. Todo investimento tem um grau de risco. E você fazer uma análise desse risco para que ele seja o menor possível é o que a gente sabe fazer para você. Então, tem que ser um caso bem, assim, com uma consultoria personalizada para você. No caso de inadimplência do inquilino? Ele quer saber no caso de inadimplência do inquilino. Tem uma diferença? Onde é mais fácil eu me livrar do... É mais fácil, acho que o residencial, porque você tem regras muito claras, né? Eu tenho uma administradora de imóveis residenciais coligada, né, com a companhia, e tem regras muito claras de o cara atrasou um dia, você já pode dar um aviso prévio para ele de despejo, tá? Aí você tem umas... Bom, eu não sou expert, mas assim, você dá 7 dias, 3 dias, não pagou, rua, entendeu? A gente tem parceria com alguns advogados que levam na corte, por menos de $1.000 você tira essa pessoa. E literalmente, se ele não sair dentro do prazo, você pode chamar a polícia fica lá te dando cobertura para mostrar que você tem esse direito, se tira tudo da pessoa e bota na rua. Entendeu? Não existe a pessoa do fiador ou do seguro-fiança? É somente a ficha aprovatória? Não. Para financiamento existe. Para aluguel, não. Para aluguel, se a pessoa... a gente faz essa análise de risco do inquilino muito mais baseado no crédito dele, no histórico dele. E aí, uma pessoa que tem um risco maior, ou você não aluga, ou você pede mais meses de depósito. Porque normalmente você pega o primeiro mês de depósito. Se a pessoa tem um crédito ruim ou tem alguma história, mas você quer dar uma oportunidade, e no meu caso a gente sempre consulta o proprietário, mas hoje em dia melhorou muito, porque quando teve a crise americana estava todo mundo péssimo, né? Você consultava o crédito da pessoa, estava todo mundo devendo. Hoje já está bem melhor, então está tranquilo. Mas a gente toma todos esses cuidados, pois não? Oi. Permuta é difícil, né? Como? Permuta não é praxe, né? Não é praxe. E hoje tem muita gente
buscando isso. E entre a comunidade até dá para fazer. O que nós estamos fazendo lá no escritório é uma lista. E, inclusive eu tenho agora uma parte no site que a gente vende propriedades internacionais, né? Tá no comecinho ainda, com esse objetivo de expor o seu imóvel. E a gente fala mais no boca a boca, mas na hora que você faz a apresentação, a listagem, né? A ficha desse imóvel para colocar no mercado, você pode até colocar, aceita-se permutas com complementação, mas não é praxe, é uma coisa que agora as pessoas estão pedindo, já aconteceu, já vi acontecer, e já vi a reclamação também, cliente atual, porque ele fez um negócio de uma casa de temporada no Paradise Palms, que é um condomínio de férias de temporada, ele pagou um valor que não está valendo a casa. Agora, trocou por uns terrenos que ele tinha aqui. Então é risco, né? Mas eu não me envolvi, foi uma coisa que eles fizeram direto. Então começou a ter, não é praxe nenhuma. Não, se você tiver envolvido, aí vai ser... Pode ganhar nos dois, mas aí depende, quem você vai estar representando, aí cada caso é um caso. Por isso que você tem que saber muito bem. E geralmente, como eu falei, tem um âncora num lugar desse, um Publix, um supermercado, uma farmácia. Mas por isso que tem que ter advogado envolvido, né? Os contratos são super bem amarrados nesse aspecto para proteger o proprietário. Os dois lados, mas é muito... Seguro de imóveis? Existe? Claro que sim. Existe. Se o seu imóvel é financiado, então ele é obrigatório. Não, para alugar. Existe também. Existe. Também existe o seguro. Bem lembrado.